Diz o Senhor: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o versículo que se encontra em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Você tem andado cansado? Você tem andado cansada, sobrecarregado? De alguma forma, você sente como se fosse um peso em cima de você. Você se sente cansado de forma inexplicável, que você nem entende o quão pesado tem sido a sua caminhada, a sua jornada. Olha o que o Senhor disse em sua palavra. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, Ele nos convida, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imagine quantas são as pessoas que estão nessa situação, sobrecarregadas, muito cansadas, com um peso muito grande sobre suas costas, e pesos esses que muitas das vezes a própria pessoa pega e coloca sobre si. Essa pessoa pega esses pesos e segura nessa caminhada de sua vida, nessa jornada. Ela leva esses pesos, e são pesos às vezes desnecessários de serem carregados. Às vezes nem são pesos de sua vida, mas são pesos de outras pessoas que, ao invés de ser ajudada, ela coloca o peso sobre essa pessoa, a ponto de chegar, aquele momento em que a pessoa, o que acontece? Explode. Já não aguenta mais de tanto peso que carrega. Já não suporta. E por que não suporta? Porque, humanamente falando, é praticamente impossível uma pessoa sozinha levar o seu próprio peso, aquele fardo pesado, ainda levar o peso de outros, outras pessoas que têm também um fardo pesado. Vai chegar um momento que ela vai explodir, que ela não vai aguentar. O limite vai chegar em algum momento, e não é tarde. Esse momento vai chegar. Então chega esse momento em que ela não aguenta mais. Chega o limite, e isso reflete na saúde, reflete na relação de um casal, reflete na vida, que a pessoa tem profissional. Então reflete também no meio, familiar, em relação com seus filhos. Então isso tudo vai refletir, seja de uma forma ou de outra, vai refletir, vai desaguar. As coisas não vão ficar sob pressão por muito tempo. Tudo que passa por uma pressão grande tende a o quê? A liberar, ter um escape de algum lado, Essa pessoa precisa de um escape, precisa que essa pressão saia de alguma forma. E de fato que saia realmente, E o que acontece, na maioria das vezes, é que quando essa pessoa está levando toda essa carga, geralmente, quando ela é receptiva, quando ela
só recebe, ela leva a carga e ela só recebe. E ela sempre está disposta, mesmo estando com muito peso, com muita carga, ela sempre está disposta a carregar o peso de outros sozinha. Quando eu digo sozinha, é sem a ajuda de Jesus. Quando nós colocamos o Senhor no meio, da situação a qual estamos pegando uma carga de outra pessoa, e isso geralmente é muito comum de acontecer. Alguém vai passar um pouco para você da carga dela, principalmente quando estamos ali, nossa família, família tem o pai, a mãe, seu filho. Geralmente um transmite para o outro, só que além dos familiares, há pessoas de fora que querem dividir carga com você. Só que nós precisamos compreender que sem Jesus intervindo, sem Jesus no meio, sem Jesus conduzindo a maneira e a forma como você vai ajudar esta pessoa que também está com problema a dividir carga, a suportar ao menos a carga que ela está levando, porque às vezes não é possível pegar a carga daquela pessoa. Quando está passando uma luta, a pessoa tem um fardo, A pessoa tem um fardo. Qual é a pressão desse fardo sobre a pessoa? Com Jesus, nós conseguimos levar. O fardo com Jesus é um fardo que leve, tá? Pois o fardo de Jesus sobre nossas vidas é um fardo leve. E vamos continuar para entender melhor. No versículo 29, o Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. O Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, na palavra do Senhor Jesus ainda diz: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nós encontramos descansos para nossas almas quando aprendemos do Senhor, quando estamos nesse caminho, aprendendo do Senhor, quando estamos nesse caminho e entendendo que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. Então perceba que é uma questão também de receber, de querer ou não receber, pois muitas das vezes nós não sabemos dizer não, para muita gente, e quer que você leve todo o fardo, que leve todo o peso, mas nós muitas das vezes não sabemos dizer sim para o Senhor Jesus. Sim, Jesus, eu quero do teu jugo suave, eu quero do teu fardo leve, eu quero recebê-lo, eu quero sobre minha vida, eu quero caminhar com aquilo que o Senhor diz ter para minha vida. Eu aceito isso, eu quero isso na minha vida. Então, quando nós pensamos, às vezes, que somos o super, que nós conseguimos ajudar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias capacidades, alguém que está passando por uma situação, uma luta difícil, e você não consegue ajudar de forma humana. Então você precisa compreender e entender que você precisa da ajuda de Deus para que o Senhor Jesus ele intervenha de forma sobrenatural, de forma a qual só Ele sabe entrar e conduzir a pessoa
ao caminho certo, ao caminho da liberdade, ao caminho da salvação, da restauração de sua vida. Então, enquanto nós achamos que conseguimos sozinhos, que eu tenho que dizer sim, sozinha, para todas as pessoas que querem dividir o fardo comigo, então é nesse momento que eu erro, é nesse momento que eu falho, é nesse momento que eu erro e eu deslizo muito, pois eu não consigo sozinha, pois eu não posso sozinha, pois o nosso fardo pesado, ele só é removido, ele só é trocado pelo fardo do Senhor Jesus. Só Ele pode nos aliviar, só Ele poderá aliviar a outras pessoas que querem, de alguma forma, alívio também em suas vidas, pensando que dividindo com você, ou até mesmo colocando sobre você, ela irá ter um verdadeiro alívio, que ela irá ter ali a restauração de sua vida. Mas isso não acontece se Jesus não intervir. Pode acontecer algo temporário, algo ilusório, algo que não é efetivo, algo que não é realmente verdadeiro. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa e essa pessoa decide recebê-lo, decide que quer esse fardo leve, decide e nega aquele fardo pesado e entrega nas mãos do Senhor Jesus aquele fardo pesado, ela realmente começa a vivenciar as maravilhas de Deus em sua vida, a restauração, a salvação de Deus em sua vida. Que venhamos a aprender do Senhor Jesus, aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Ele trabalha em nossas vidas de forma poderosa, a forma da qual só ele compreende e só ele pode fazer. Há lugares que só ele pode chegar, só ele entende o caminho do nosso corpo, o caminho para chegar até um ponto do nosso cérebro, para chegar a um ponto escondido no nosso corpo. É o Senhor. Lançai a sua preocupação nas mãos de Deus. Confia no Senhor e certamente o mais Ele fará por você e por aquelas pessoas que o Senhor tem colocado em suas mãos para cuidar, em nome de Jesus. E então por aqui eu fico com mais esse momento de reflexão com vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.